Há muito tempo, a espécie humana descobriu que viver junto era melhor do que viver separado. A partir da agricultura, a gente passou a se reunir em pequenas comunidades. Ao longo do tempo, isso foi escalonando para cidades, estados, países, continentes, que continuou auxiliando na prosperidade da nossa espécie. Transferindo essa organização para o ambiente virtual, nós temos as bolhas digitais. Reuniões de pessoas que pensam da mesma forma ou que idealizam o mesmo mundo que querem viver. Nesse primeiro episódio, a gente vai conversar sobre o ódio que nasce nas bolhas digitais e por que ele está sendo tão prejudicial aqui, do lado de fora do ambiente virtual. A gente sempre ouve a galera falando que a internet gera ódio nas pessoas, mas Sim. Isso é terceirizar demais o problema. Já que nós fizemos a internet, nós criamos o ambiente, a gente entrou na rede social por conta própria, criou a nossa bolha, falaremos muito sobre isso, e de repente a gente decidiu em algum ponto ali daquela história odiar tudo que não era a nossa bolha. Tudo que é diferente do que a gente pensa, né? Tudo que é diferente daquilo que nos deixa confortável. Eu acho que é mais do que diferente do que a gente pensa. E aí, confortável. Ou desconfortável? Não, tudo que deixa a gente confortável faz parte do nosso mundo. E tudo que deixa a gente desconfortável gera ódio. Gera ódio. A gente sente ódio. Então, desconforto gera construção. Isso. Mas eu acho que no início gerava esse desconforto. Sim. E aí a gente foi criando esse hábito e, obviamente, como todo sistema, a gente encontra gatilhos. Sim. A gente encontra atalhos. Então, ao invés da gente gerar um desconforto e ir cozinhando esse desconforto dentro da gente, a gente já fala assim, diferente, ódio. Automático, né? Mas é ódio? Você acha que é ódio? Eu acho que é ódio. Ódio mesmo? Ódio, porque o seu ódio na internet não é pelo aquilo que você está vendo naquele momento. É por existir virtualmente. Aquilo existe. Não existe, né? Eu acho que essa que é a parada. Não, calma, você acha que a gente tem o ódio pelo que existe diferente do que a gente está confortavelmente vivendo? Eu acho que a gente facilita a existência da sensação de ódio, mas tudo isso é manipulado. Mas não é a gente que está criando esse ambiente que nos deixa desconfortável. Não. São os outros. Não são os outros, é o algoritmo. O discurso de ódio não é um sintoma, assim, não é um efeito colateral, ele não é um extra na lógica das redes sociais, ele não é um ponto falho das redes sociais, ele é parte do modelo de negócio. Sabe-se, né, graças a estudos de psicologia, que esses conteúdos que estimulam a raiva promovem muito engajamento. Então, quanto mais raivoso for o conteúdo e te faz mal, mas se aquilo está te provocando a discutir, te provocando a virar um consumidor e um produtor de conteúdo trabalhando de graça para as redes, aquilo vai aparecer para você. Algoritmos de redes sociais que têm como objetivo atrair o seu tempo vão fazer de tudo para que você consuma o seu tempo, entregue o seu tempo para as redes, incluindo ficar com raiva, adoecer, ficar ansioso. Não é problema deles o que acontece na sua esfera individual. O objetivo das redes é atrair as pessoas. Não sei se a gente também está se eximindo da existência, né? Exato, porque quem criou o algoritmo? Mas a gente não sabe o que o algoritmo faz. Então, mas é o que todo mundo fala. E a inteligência artificial vai acabar com isso. A inteligência artificial vai acabar com aquilo. Mas quem criou? Quem parametrizou? Quem treinou essa inteligência artificial para que ela vivesse nos atalhos? Porque eu acho que a grande parada é essa. Tudo na vida dá trabalho. Se você voltar lá no tempo do artesanato, como modo básico de vida, para você ter uma faca para cortar bem uma carne, você precisava o quê? Encontrar um bom material base para você fazer a faca, para você afiar essa faca e aí sim fazer o trabalho que você precisava com ela. A gente cortou muito dos processos, né? A gente não entende os processos hoje em dia. A gente eliminou todos os processos. Entendo esse ponto de vista, só que saiu do controle da humanidade o que acontece na inteligência que dirige que foi o algoritmo, porque é diferente da inteligência artificial. Sim. Né? Mas também é uma inteligência artificial.
Não. Ela tem acho que objetivos não. diferentes. Mas é tudo programado, tudo parametrizado pelo homem. A inteligência artificial, ela vai tocar por conta própria. Tá. O algoritmo não. O algoritmo tem um objetivo, que é atrair a atenção das pessoas o máximo possível. Mas o algoritmo serve a quem? Aos donos das empresas, Das Big Techs. das Big Techs. Que hoje são as pessoas que têm a maior concentração de capital e o maior poder de direcionamento de opinião. Que eu acho que hoje é o que mais, de fato, tem valor no mercado, né? Não à toa somos criadores de conteúdo, também conhecido aí no mercado como influenciador, que é meio absurdo. A gente pode falar disso no outro momento. Mas a partir do momento que você cria conteúdo e você gera uma comunidade atenta ao seu conteúdo e passa a influenciar essas mentes, você está agindo meio que como o algoritmo. Você está trabalhando como o algoritmo trabalha. Você está trabalhando pro algoritmo. Pro algoritmo. Porque a gente é refém desse algoritmo também. Quando a gente está conectado, tudo que a gente faz é informação que é útil para as empresas. Onde você está, qual é a velocidade da sua caminhada, com quem você interagiu, o que você buscou, tudo isso é informação preciosa e quando analisada em conjunto, ou seja, bilhões de usuários, traz conhecimento poderosíssimo para as empresas de grandes mídias, né? As empresas de rede social. Se o petróleo, né, era a grande riqueza aí até os anos 70, e a informação é o novo petróleo, essas empresas estão escavando informação em nós. Quando a gente foca totalmente nessa ferramenta, a ferramenta começa a exigir da gente mais criação, mais interação, Sim. mais conteúdo, mais presença, mais atenção. Porque se a gente interagir dentro da rede, em outros conteúdos, a gente é premiado por isso também. Aconteceu uma coisa essa semana que eu acho que cabe muito com isso que você está dizendo. Eu vi um vídeo de uma pessoa fazendo um objeto de cerâmica fria. E eu falei, nossa, que fofo. Acho que eu faria isso. E aí, na sequência... Mas assim, eu pensei e falei em voz alta, que eu achei fofo e que eu talvez quisesse fazer. E aí eu pesquisei qual era o valor do kit de cerâmica fria, na mesma hora. E aí voltei pro Instagram, falando do Instagram. Agora é só cerâmica fria. A sequência de 20 vídeos era cerâmica fria. E a gente vai se fechando, vai fechando o nosso universo em um conjunto de referências muito restrito, circular, e isso faz mal para a inteligência, faz mal para quem quer realmente conhecer o mundo, quem é curioso em relação a tudo que a internet é capaz de oferecer. O que acontece comigo é o seguinte: vejo um vídeo de um pai com um filho, acho legal e dou like. A partir desse momento... Só pai com filho. Só com o mesmo áudio, porque assim, todo mundo usa o mesmo áudio. E aí fica insuportável. Eu não quero ver, eu bloqueio, eu não quero ver esse conteúdo. E aí continua aparecendo assim, muito. Você foi pelo caminho do ódio. Como foi uma coisa que, não que tenha te deixado desconfortável, mas foi exagerado demais pro que você queria, automaticamente você rejeita. Mas eu não quero saio, isso. Então, o bizarro é que eu não saio. Eu continuo ali, passando, porque alguma hora vai aparecer alguma coisa que eu gosto, aí eu paro. Qualquer coisa diferente daquilo que ele tá me apresentando, eu paro. E aí eu dou atenção. Aí gera dopamina. Sim. Aí eu gero um relaxamento. Sim. Depois vem uma sequência de coisas que eu não quero ver. Então, assim, eu me sinto dirigido dentro de um local que realmente dosa as minhas emoções. Tá. E talvez quanto mais irritado... Mas dosa ou manipula? Manipula totalmente. Manipula, né? Ele dosa, porque ele sente quando eu tô passando muito que eu bloqueio, ele vai entregar algumas coisinhas que ele vai... Ah, mentira, tô só brincalhão mesmo aqui. Sou o algoritmo engraçadinho. Mas eu acho engraçado, porque quando você pensa assim, tá, então a internet gera ódio nas pessoas. Sim. Essa é a pergunta base, sim. Por que ela gera ódio? Porque ela manipula o seu conforto através dessa dopamina, né? Ele te coloca numa bolha de satisfação plena. É tudo que você quer ver. O que aparece mais pra você é aquilo que te deixa confortável. Isso. Com o seu cérebro relaxado. Isso. É um rio tranquilo, que não tem nem uma barulhinha acontecendo assim. Você só tá ali, ó, boiando, sentindo o ventinho batendo no seu rosto. Que delícia. E falando, uau, e isso é de graça. É de graça.
É um entretenimento gratuito que a rede social te traz, é tempo que você não percebe que está gastando naquele lugar. São empresas bilionárias que estabeleceram uma espécie de condomínio na internet. Então, não são espaços livres, não é uma ágora, não é um espaço público. Ou seja, tudo que as redes sociais querem é que você fique o quanto mais lá dentro, porque quanto mais você ficar, mais as plataformas vão lucrar. Tem um ditado aí que diz que se o produto é oferecido para você de graça, na verdade, o produto é você. Somos nós que estamos oferecendo o que há de mais importante na nossa vida. As duas coisas mais importantes na nossa vida. Os dados e a primeira coisa mais importante é o tempo. Qual o valor da atenção de um ser humano? Essa é uma pergunta Porque linda. isso ainda não foi precificado. Por nós, pela Por Big nós. Tech, sim. Exato. Porque a Big Tech cobra dos anunciantes dela pelo nosso tempo. Então ela ganha com o nosso tempo, ela sabe qual é o valor do nosso tempo. É interessante, né? Porque sempre entra uma publicidade num momento de relaxamento. Ela te estressa, te relaxa a publicidade. Sim. Aí às vezes você até gosta, você fica, opa, eu pesquisei por cerâmica fria. E fazer um meia-culpa aqui, a gente que cria conteúdo, de novo voltando, né? A gente é o ratinho que gira a roda. Por quê? Eles criam... E aí, falando das Big Techs, eles criam esses ambientes onde a gente está ali espontaneamente criando conteúdo, acreditando que somos profissionais daquele ambiente ali, que somos fundamentais para aquele ambiente. E aí, dependendo da Big Tech, porque também não são todas, elas falam assim, nossa, e se eu te der, criador de conteúdo, 0,05% do que eu recebo das empresas para ter esse ambiente aqui funcionando? Eles compartilham com a gente esse percentual ridiculamente baixo monetário para que a gente continue gerando a roda, continue mantendo as pessoas ali dentro para eles. A gente não mantém as pessoas ali dentro para a gente. Do tipo, a galera que tem 10 milhões de seguidores, 20 milhões de seguidores, por que eles são tão valorosos? Porque você ter uma comunidade que concentra 20 milhões de pessoas... Maravilhoso, é tudo que eu quero. Um rato desse tamanho aqui girando a roda. Enquanto eles dormem, você trabalha. E você tem que fazer o dobro. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. É um discurso que é uma armadilha. Mas o ponto é que a gente comprou esse discurso de um jeito... Não precisa mais de explorador. A gente partiu para a autoexploração, supondo que isso é liberdade. Não tem o mínimo de proteção social. As empresas são bilionárias, exploram muito, ganham muito, com uma flexibilidade, com uma aceleração de processo que só as tecnologias da comunicação puderam oferecer. Antigamente, as empresas precisavam que você estivesse fisicamente na empresa para poder explorar as 8 horas do seu trabalho. Hoje, vou falar de Instagram, né? Explora mais 10 minutos, depois explora mais 5 minutos. Então, consegue, graças a esse gerenciamento por tecnologia, explorar sua mão de obra gratuita durante várias horas por semana. Essa perspectiva é muito voltada para o criador de conteúdo ético. Sim. Ele está criando conteúdo legal, bom, que faz bem para as pessoas. Sim. E quando o criador de conteúdo não é ético... Que, vamos abrir um parênteses. Tem um monte. É um monte. E ele percebe que quanto mais ele incomoda com os argumentos dele, mais interação tem e mais relevância é criada nesse mesmo algoritmo. Mais do que isso. Quanto mais ele percebe uma grande onda de engajamento sobre um pensamento e ele alfineta aquela grande onda, aquela grande tsunami de engajamento que está acontecendo, se ele alfinetou ou se ela alfinetou e toda aquela tsunami olha para ele do tipo, por que você está me incomodando? E gera esse engajamento gigantesco vindo para cá, ele fala, então incomodar é bom. É bom. Gerar ódio nas pessoas é bom. É bom. Por quê? Porque eu sou mais relevante assim. Gerar desconforto, questionar esse rio tranquilo que está acontecendo é muito bom. Não é para ser tranquilo, é para ser uma bomba atômica. É para ser uma bomba atômica. É para tirar a pele, a alma e tudo que deixa aquelas pessoas ali em paz com elas mesmas. Você recebe atenção quando você dá uma opinião tóxica. Você recebe comentários. Sim. Você recebe críticas
que às vezes te incomoda, mas as pessoas estão interagindo com você. Porque quando você não faz isso, as pessoas não interagem. Né? Não existe reforço positivo. Não. Sobre aquilo Mas que você eu faz. acho que essa é a grande parada, assim, esse negócio de não existir o reforço positivo faz com que as pessoas queiram, por exemplo, comentar coisas negativas, postar coisas São negativas. impelidas à negatividade. Isso vira o modus operandi daquele ambiente. Redes sociais usam psicólogos, antropólogos, sociólogos de forma intensiva para poder melhorar os seus recursos, para atrair a nossa atenção e para tirar de nós essas emoções intensas que engajam. Mas as pessoas acreditam que é espontâneo. Acredito. As pessoas acreditam que elas estão criando o algoritmo delas, que elas estão manipulando a ferramenta, que elas estão de fato vivendo aquilo ali por escolha. E não porque impuseram aquilo ali a elas. E é bizarro porque nesse sistema de bolhas, você tende a acreditar que o que você vê é visto por outras pessoas. Sim. E às vezes, dentro de uma mesma casa, as bolhas são tão diversas que a pessoa que está do seu lado não tem ideia do que você vê. Mas isso vira até meio de comunicação, né? Quando a pessoa fala assim, nossa, você viu esse vídeo? A pessoa, não tá na minha bolha. Isso virou o senso comum. Você viver em uma bolha virou o senso comum. E é engraçado, a gente sempre fala como criador de conteúdo sobre o medo de ser cancelado, né? E eu gosto muito do que a Boca Rosa falou uma vez, que a terapeuta dela disse pra ela quando ela foi cancelada pela primeira vez. Já experimentou ir na padaria pra ver se lá você tá cancelada? Sai de casa. Dá um pulo na padaria. Se o padeiro te atender, se a atendente da padaria te atender e você conseguir sair de lá com um pão, sem ninguém comentar sobre esse assunto, é porque você não está cancelado. Medo é um movimento interno, existe. né? O medo é totalmente um movimento interno. Não existe medo se você experimenta o que está fora. Bom, eu já fui cancelada algumas vezes por conta de Bridgerton, preciso falar aqui. E é engraçado que da primeira vez eu senti dor física. Uma dor na boca do meu estômago, uma angústia muito grande, uma sensação de e agora? O que vai acontecer? São mais de 15 anos trabalhando com a internet. Para onde vai esse meu sentimento? Para onde vai esse meu cancelamento? O quanto que isso vai reverberar negativamente na minha carreira, em quem eu sou? E aí depois eu fiquei, gente, calma. Eu estou sendo cancelada dentro de uma rede social. Eu ainda existo. Eu estou aqui. É quase como uma crise de ansiedade, né? Sim. Eu ainda existo, eu ainda estou aqui. Você tem que olhar o seu pé fincado no chão, entender que aquele ambiente ali que você pode controlar, ele é imediato em volta de você. E aí depois você olha para além disso. Tá, como que eu posso resolver isso que está acontecendo aqui? Eu preciso me pronunciar? Eu preciso fazer alguma coisa? Eu preciso só dar um tempo e depois as pessoas vão esquecer e amanhã já vai ter cancelado outra pessoa? Eu acho que esse exercício que você faz da primeira vez faz com que em outros momentos você consiga lidar melhor. E aí, esse ano eu fui de novo, pela terceira ou quarta vez, não sei, já perdi as contas. Esse ano eu fui de novo e aí eu me dei 48 horas para lidar com aquela informação. E fiz um vídeo falando assim, gente, vocês estão doidos? Olha isso daqui. E aí conversei, como conversaria com qualquer amigo que falasse comigo alguma coisa que eu não gosto. Falei, não, tá maluco, olha isso daqui. E conversei e ficou tudo bem. Ou seja, vai na padaria. Vê se tu tá cancelado na padaria. Sai da tua bolha, né? Como que a gente combate a bolha? Existe uma internet maravilhosa que me ajuda a fazer pesquisa, que oferece documentação para eu poder investigar coisas que eu não teria condições de fazer se não fosse internet. De fazer contato, tá vendo? De fazer diálogos excelentes, críticos sobre as próprias tecnologias, como a gente está fazendo. Então, isso existe também. E isso convive simultaneamente à lógica das redes, que faz um esforço descomunal para cooptar toda essa potência, né? Toda essa inteligência para os seus próprios fins. É isso, é como se você estivesse num quarto fechado, como esse, e você tem noção de que o mundo existe além dessas paredes. Sim. E que você pode acessar esse mundo além dessas paredes. O problema é quando a gente fica tão imerso no virtual que só ele te alimenta. Só ele traz felicidade, só ele
traz motivos para você fazer as coisas que você gosta. Você vai se entregando de tal forma que a vida real, a essa simulação da vida real, que a vida real parece inferior. Porque a vida real traz outros sentimentos que as bolhas tentam mascarar. Eu acho que a vida real dá trabalho. Dá muito trabalho. Para que você sempre queira ser feliz, é preciso que você sempre esteja frustrado. Então, esse jogo psicológico não é novo, né, na publicidade. Ele só está acelerado. O ser humano, a mente humana, ela tende à facilidade. Ela tende a gastar menos energia, né? Então, realmente, você interagir com outras pessoas, você dosar como é essa sua interação presencialmente. E na internet você não precisar fazer isso, porque se você for mal educado, se você for ruim, se você for antiético, for racista, muitas pessoas agem de uma formas hediondas na internet porque elas realmente acreditam que não vai ter um impacto negativo na vida delas. É como quando a gente recebe um comentário agressivo, racista, preconceituoso, homofóbico, enfim, tem uma lista de questões e aí a gente responde para a pessoa, ou muito simples, né? Assim, uma coisa corriqueira para criador de conteúdo. Quando você fala bem de alguma coisa e vem alguém falar assim, certeza que é publicidade. E aí a gente fala, isso que você está fazendo... É crime. É crime. Isso. E a pessoa, como assim é crime? Mas isso claramente é publicidade. Por quê? Porque eu estou falando bem? Porque você está acostumado com a sua bolha que só fala mal? Exato. E aí o fato de eu estar falando bem significa automaticamente que eu estou sendo paga para isso. Acusar alguém de fazer uma publicidade quando ela não está fazendo é crime. E aí quando você diz isso pro outro, tá bom, vai fazer o quê? Vai me processar? Porque o que você pensa e o que você sente, não, na verdade, assim, no senso comum, né, da internet, o que você pensa e o que você sente é mais verdade do que uma razão. Uma forma de você ouvir o que o outro tem para falar e aquilo que o outro tem pode ser verdade, superando a sua verdade. Sim. Essa troca que não é real, entendeu? Por exemplo, um vídeo que você gravou para Bridgerton, a pessoa tinha uma crítica, te colocou essa crítica, você fica com a cabeça cheia e fala, pô, não era essa a intenção, por que a pessoa tá pensando dessa forma? Porque ela só é outra pessoa. Ela só é outra pessoa. É só isso. E isso acontece em qualquer lugar. Vou pegar aqui uma referência que eu acho que todo mundo já viveu em algum momento da vida. Sala de aula. Você está numa sala de aula com 40 alunos, você tem 11 anos. Você está na sua aula de, sei lá, trigonometria. Ciências, de história. Vamos pegar um lugar confortável para mim. Você está na aula de história. E aí a professora vira e fala assim, 1500 Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Aí um aluno qualquer levanta a mão e fala, mas professora, o meu pai falou que o Brasil já existia. Ele descobriu aonde? Tipo, ele descobriu pra ele, né? Ele não conhecia o Brasil. Nossa, que orgulho dessa criança. Que orgulho, né? Eu espero que o Abel seja assim. Aí ele fala, mas o Brasil já não existia? O Pedro descobriu pra ele, né? Ele falou, gente, tem um Brasil aqui. Aí o professor fica, não, veja bem, historicamente falando, porque ele tem uma cartilha de educação para seguir, que ele precisa ensinar para essa criança que o dia do descobrimento do Brasil é aquele ali naquele ano. Ele precisa ensinar a resposta para uma pergunta. Ele precisa ensinar a resposta que vai cair no vestibular. Da pergunta que vai cair no vestibular para aquela criança daqui X anos. Eu, como professor, não tenho como objetivo explorar o trabalho dos meus alunos. Eu tenho como objetivo, junto com eles, descobrir soluções, descobrir inovação, discutir os autores. Então, esse é o meu objetivo quando professor. Utilizar as tecnologias para pensar sobre elas e avançar e pensar nas contradições, consciente dos limites do que a gente está fazendo, mas de forma a não sermos, ainda que condicionados pela realidade, nós não somos determinados por ela. Então a gente está o tempo todo construindo a nossa realidade e acho que essa é uma luta interessante de se fazer. E o professor sabe que isso pode ser questionado, porque a base de você ser um educador é você ser questionado pelos seus alunos. Mas é interessante, porque nesse exemplo, por exemplo, quando um aluno pergunta alguma coisa para o professor assim, que quebra as pernas do professor, os outros 39 alunos... nada a ver. Ou se voltam contra o aluno que interagiu, porque eles não querem interagir. Sim. Eles querem que a aula só acabe logo. Sim. Ou eles se olham para o professor e falam assim, nossa, presa fácil. Agora eu quero ver. E aí eles
cai dentro. Pra desestabilizar aquela posição. Entidade, né? Aquela pessoa que tá ali como guia narrativo daquela aula ali. Se for uma pessoa que se vê como um mestre de RPG, que é um guia narrativo, ele dá força pra essa interação. Ele fala, rola o dado pra ver se eu te respondo isso ou não. Vamos lá. Não, responde um pro outro. Fala, o que você acha? Você que tá zoando aí. Qual é a resposta desse cara aqui? O que ele quer saber? O que você acredita? É isso, né? Você vira um grande maestro ali. Exato. Essa vida real na internet não existe. Tem, porque o professor é o algoritmo. É o algoritmo. Ele fica um pro outro falando assim, vai lá. Olha aqui, ó, esse comentário que é negativo, que tá lá no 15º, eu vou colocar primeiro pra você ver sempre que você entrar na sua publicação. Olha essa pessoa aqui, ó, que pensa diferente de você. Não vai fazer nada não? Vai lá. E olha como ele tá ganhando likes. Esse comentário que te incomoda. Tá vendo esse vídeo aqui com milhões de likes e visualizações? É um cara que pensa o contrário de você. Faz um vídeo resposta a ele, dá engajamento. E aí ele fomenta essa guerra... Picuinha. Mas a gente tem como, será? Lutar contra as bolhas? Tem como sair das bolhas? Tem. Ou é tipo, cara, tira da tomada a internet e vai viver? Acho que não. Principalmente essa questão do ódio, tem como dosar quando você tem noção de que o que acontece na internet é um aspecto da realidade e não a realidade em si. Mas para você ter essa noção, você tem que ter senso crítico. E quais são os alvos mais fáceis na internet? Pessoas de terceira idade e jovens que estão alarmistas 24/7 na vida deles. Estão iniciando a socialização, né? Eles estão elaborando o senso crítico. E pessoas deles. da terceira idade são pessoas que estão sendo naturalmente bloqueadas da socialização. Elas estão... Tudo que está acontecendo no mundo está acontecendo distante da realidade delas. Como elas saíram do mercado de trabalho, como elas pararam de girar a roda da produção social, como elas não estão mais se sentindo inseridas nessa roda que gira, nessa grande roda que gira, claramente elas acreditam em tudo aquilo que, de certa forma, alimenta um pensamento originário ali que existe na mente delas. Porque assim, o jovem, naturalmente, ele vê a própria casa como algo muito diferente do que ele almeja. Sim. Né? Mas é a bolha natural dele. A pessoa mais velha dentro de uma casa... Olha a realidade dessa pessoa. Ela passa o dia inteiro dentro de casa, no máximo faz uma coisinha ou outra na rua. Uma hidro, um negócio gostosinho. Quando tem gente dentro de casa, o que essas pessoas estão fazendo? Sim. Nada. Elas estão na internet. Sim. Elas estão vendo seus celulares. Hoje em dia é assim que funciona. É assim. As pessoas não interagem diretamente. Eu acho que é assim, você lidar contra as bolhas e contra o ódio, né, que gera, é você gerar mais momentos de interação na vida real. Sim. Mas eu moro sozinho. Tudo bem. Quem me faz companhia é o meu algoritmo. Se você abandona o idoso, se você abandona a criança, se a criança te estressa porque ela é muito agitada, e o idoso te estressa porque, sei lá, ele está numa realidade diferente da sua nesse momento, se você considera essas duas classes que você não tem tempo para interagir, você joga eles na armadilha do algoritmo. Sim. E aí, como que eles vão fugir desse ódio? Como que você vai reclamar desse ódio? Como que você vai reclamar da fé que eles têm no algoritmo que dá atenção a eles todos os dias? Dê atenção também. Dê atenção. Porque entenda que ele está sentindo ódio e que esse sentimento que ele sente é válido. Sim. E que você precisa interagir com esse sentimento dessa pessoa que está com você. Agora, quando você está sozinho, veja que na padaria tem mais gente. Sim. Não é só ali virtualmente. Na fila da padaria tem uma galera. Tem uma galera. Tem o cancelado, tem mas a eu não gosto criança de falar com ninguém. R$5. Não precisa falar. Exato. Olha, aquele momento que você está vivendo a vida real, tenta interagir, observando, entendendo. Sim. Tipo, é o que falam, né? O que acontecendo. você grita na internet, dificilmente você tem coragem de gritar no meio da rua. É porque o que você grita na internet não ecoa, né? Na rua sim. O eco é aquele som que vai e volta pra você, Exato. né? Na rua sim. Então temos o ódio das bolhas, temos cura para esse ódio. Possivelmente. Tudo que a gente precisa é ir na padaria. Essa é a conclusão. Tudo que... porque assim, naturalmente as pessoas se sentem mais sozinhas, mas a solidão é um outro tema. No nosso dia a dia, normalmente a gente não pensa como nós ficamos imersos nas bolhas digitais. Mas é lá onde o eu invisível fica sufocado por algoritmos que alimentam apenas o ódio como um eco vicioso. Pensa comigo, a gente vive hoje em dia situações que um comentário vira um gatilho de extremismo.
E isso revela muito como as redes recompensam a negatividade e dissolve a empatia em uma paranoia generalizada. A nossa intenção aqui é tentar aprender que essa ilusão das bolhas nos desconecta um do outro, transformando o eu visível em um personagem raivoso e o eu invisível em um refém do algoritmo. Mas se esse ódio nos divide em tribos furiosas, o que acontece quando bolhas nos isolam ainda mais? Até mesmo dentro das nossas próprias bolhas. Trocando uma conexão por hiperestimulação vazia. No próximo episódio, a gente fala dessa sensação de solidão mesmo quando a gente está conectado a muita gente. Será que ainda existe esperança para resgatar o eu invisível? A gente descobre no próximo episódio. Beijo e até a próxima. Tchau!